Fala galera do terceiro ano, vamos finalizar nossa Química 4, módulo 2, a parte final da resolução das atividades. Nós paramos na questão de número 4, por gentileza localize em sua apostila. A questão número 4, na página 101, diz o seguinte: o álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Informação importante, não deixe de destacar. Considere que em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol e água, com concentração de 20%, ou seja, o título, foram destilados, sendo obtidos 100 kg, depois disso tudo, 100 kg de álcool hidratado, 96% em massa. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com qual concentração de etanol? Bom, nós iremos fazer esse exercício analisando essas porcentagens. Eu vou mudar aqui a tela em função do espaço ser reduzido, mas eu trouxe para cá as informações que são relevantes. Ele falou para nós de uma massa de 800 kg de etanol com 20%, né? Essa mistura de etanol e água, aqui esses 800 kg, deixar bem claro que você tem o álcool mais a água. Então, o que é que você tem que fazer inicialmente? Você vai ter que calcular 20% de 800. 20% você faz assim, ó, 20 sobre 100 vezes 800. Cancele esses dois zeros, 20 vezes 8 dá 160. Então, a primeira informação relevante é que você vai ter aqui nessa estrutura 160 kg de álcool, 160 kg de etanol, e 640, que é o restante, de quê? De água. Bom, desta composição você consegue obter 100 kg de etanol e água a um título de 96%. Então aqui você vai ter 96% de álcool e 4% de água. Aqui não precisa fazer conta, porque aqui a unidade 100 já permite isso. Então você vai ter aqui, ó, 96 kg de etanol com quanto de água? 4 kg de água. Lá no texto, a gente está olhando aqui no texto, ele quer saber a concentração do etanol no resíduo. Bom, como é que vai ficar a situação do resíduo? Vejamos aqui o nosso procedimento. Com relação ao resíduo, eu não vou querer a água, eu quero somente trabalhar com o álcool. Eu vou pegar os 160 que eu tenho e vou reduzir de quem? Da segunda etapa. 160 menos 96. E na outra conta de subtração que você vai fazer, você vai pegar os 640, ó, você relacionou aqui, ó, os 160 com 96, e você vai fazer a diferença de quem agora? Dos 640 com 4. Então você vai ter aqui 160 menos 96 vai dar 64, né? 64 quilogramas. E 640 menos 6 vai dar 636 quilogramas. Um total de quanto? Total aqui de 700 quilogramas. Bom, em cima desses 700 quilogramas é que você vai fazer a porcentagem final. Como eu vou fazer antes? Você vai usar esses 700 quilogramas como 100%. E quanto é que você vai ter aqui para efeito de resíduos? Você vai pegar os 64 que você tinha na estrutura do resíduo, ó, que você tem aqui, que você fez a conta de diferença. Você vai ter 64 sendo o quê? Sendo a porcentagem que você busca. X vai ser igual a 6.400 dividido por 700. Eu vou cancelar esses dois zeros. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar 9,14%. Essa alternativa vai ser a letra D, lá das alternativas que você tem na sua apostila. Questão muito bonita. Na questão de número 5, ele fala do problema de escassez de São Paulo que aconteceu em 2014. Aí ele fala assim, ó, o problema de escassez de água em São Paulo é um tema polêmico em discussão que envolve governo e especialistas. O volume morto que passou a ser utilizado em maio de 2014 é um reservatório com 400 milhões de metros cúbicos. Eu queria que você ficasse atento a isso. Ó. 1 metro cúbico são quantos litros? 1.000 litros. 1 litro são quantos ml? 1.000 ml. Essas informações são relevantes, por quê? Porque quando você for trabalhar
partes por milhão, que é o caso desse exercício, você vai encontrar o quê? 1 metro cúbico vai ser o quê? 10 a sexta ml. Já vou colocando aqui para você para ajudar. Aí ele disse que o reservatório tem 400 milhões de metros cúbicos. Meus amigos, 400 milhões é 400 vezes 10 a sexta. Porque 1 milhão são 6 zeros, o número 1 com 6 zeros. Abaixo das comportas das represas do sistema Cantareira. Considere um reservatório hipotético com água de densidade 1 e volume igual ao do volume morto do sistema Cantareira. No caso aqui, 400 milhões. Se a água desse reservatório encontra-se contaminada com 20 partes por milhão de chumbo, qual é a massa total desse chumbo? 20 partes por milhão? Ele está querendo que você entenda que cada 20 em quantas? Em 10 a sexta. O espaço reduzido iremos fazer na sequência, tá bom? Eu coloquei aqui para facilitar para a gente trabalhar o seguinte. 20 partes por milhão, eu vou fazer assim. Ó. 20 vai estar para quem? O chumbo, 20 gramas de chumbo. O chumbo é PB. Vai estar para 1 vezes 10 a sexta ml. De quem? De água. Bom, qual é o reservatório? Qual é a quantidade de água que a gente tem lá no reservatório? 400 milhões. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar, para a gente não ter mexer lá na frente, como a água tem densidade 1, eu já vou jogar direto com grama, que aí facilita nosso cálculo, tá bom? E aí você não se preocupa. Qual é o reservatório lá? 400 milhões, não foi que a gente viu lá? 400 milhões? Então tá, 400 milhões, 400 vezes 10 a sexta, 4 vezes 10 a oitava, e metros cúbicos, eu vou multiplicar por mais 10 a sexta, porque é ml, vai ficar quanto? 4 vezes 10 elevado a 14 ml. Ou 4 vezes 10 a 14 gramas, porque a água tem densidade 1. Então, tu traz esse 4 vezes 10 a 14 para cá. Ó. 4 vezes 10 a 14 gramas está para quem? Está para x. Como é que a gente vai fazer essa conta? Nós vamos multiplicar cruzado. Agora deixou de ser química, passou a ser matemática. Vai ficar 1 vezes 10 a sexta x, 20 vezes 4 dá 80, vezes 10 elevado a 14. Meu x vai ser 80 vezes 10 elevado a 14. Você vai pegar esse 10 a sexta, Mariazinha, e vai passar dividindo. X vai ser igual a 80 vezes. Ó, 10 a 14, 10 elevado a 14, dividido por 10 a sexta, divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 80 vezes 10 elevado a 8. 14 menos 6 dá 8. 80 vezes 10 elevado a 8 gramas. 80 vezes 10 elevado a 8 gramas. Isso aqui, como é que a gente vai fazer agora? Eu posso escrever isso aqui também. 8, notação científica, 8 vezes 10 a 9 gramas. Só que lá nas alternativas, eu não tenho isso aqui. Então, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia fazer isso aqui, 8.000 toneladas. Por que, Vanks? Porque uma tonelada são 1.000 quilogramas, que também é 10 a sexta gramas. Quando eu transformar isso aqui, vai ficar 8 vezes 10 a terceira, vezes 10 a sexta, porque é produto de potência mesma base, repete-se a base só no expoente. 8 vezes 10 a terceira é 8.000. E 10 a sexta é 1 tonelada. Então, ó, 8 vezes 10 a terceira, 8.000. No lugar de grama, 10 a sexta grama, eu coloco unidade de toneladas. Por que você fez isso? Porque das alternativas que foram oferecidas no exercício, você tem que adequar. Além de fazer todo esse cálculo, ele quer que você saiba fazer a conversão desses sinais no final do cálculo. E lá na questão de número 5, quem vai me trazer a alternativa de 8 toneladas de chumbo é a letra D. Letra D, meus amigos. E para a gente fechar essa sequência de exercícios, da página de número 101 e 102, diz assim: um dos grandes problemas nas grandes cidades é a poluição atmosférica por material particular. Os automóveis, ônibus e caminhões são os principais responsáveis pela poluição. Vamos supor que uma atmosfera poluída apresente 2 vezes 10 a menos 6 miligramas por litro. 2 vezes 10 a menos 6 miligramas por litro, isso aqui é a atmosfera poluída. E que 20% de massa é de carboneto.
20%. Então, o que é fazer cálculo de 20%? É multiplicar por 0,2. Então, quando eu fizer essa conta, vai ficar 0,2 vezes 2 vezes 10 a menos 6, eu vou ficar com 0,4 vezes 10 a menos 6 miligramas por litro. Guarda essa informação. O que é que a gente tem mais aqui? Isso aqui é de quê? De hidrocarbonetos. 0,4 vezes 10 a menos 6 miligramas de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são carbonos e hidrogênios. Aí ele continua. Uma pessoa respira em média 9 metros cúbicos de ar. Amigos, mais uma informação importantíssima. 1 metro cúbico são 10 a terceira litros. 1 metro cúbico são 1.000 litros, tá? E retém 30% das estruturas inaladas. 30% fica retido. Aonde? Nos pulmões. Aí ele diz assim, qual a massa de hidrocarboneto absorvida pelos pulmões de uma pessoa em um dia? Essa informação é muito interessante. Nós respiramos, em média, 9.000 litros de ar por dia. Eu vou mudar aqui a tela em função do espaço reduzido para a gente poder fazer a nossa regrinha de 3. Isso aqui é só uma regra de 3, só. Você vai resolver isso aqui com a regra de 3, ó. Qual é a quantidade lá de hidrocarboneto? 0,4, vamos ver lá. 0,4 vezes 10 a menos 6 miligramas. Isso aqui é aquela quantidade que você tem para quanto? Para cada litro. Qual é a quantidade de ar que você inala, que você respira? 9 metros cúbicos são 9 vezes 10 a terceira litros, certo? Então você vai colocar aqui, ó, 9 vezes 10 a terceira litros está para X. Ah, entendi, é só multiplicar cruzado. Muito bem, você é muito capaz. 9 vezes 4 dá 36. Vezes 0,4 vai dar quanto? 3,6. 3,6 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a terceira. Esse aqui você vai juntar. Você vai ficar com quanto? 3,6 vezes 10 a menos 3. 3,6 vezes 10 a menos 3 miligramas. Não esqueça que ele disse que não é tudo que fica retido no pulmão, fica nos pulmões. Fica quanto? 30%. Como é que a gente faz 30%? Multiplica por 0,3. Ah, rapaz, ainda tem isso, Vax? Tem. Ainda tem isso, Mariazinha. Ó, tem que multiplicar. Quando você multiplica 3,6 por 3, 36 vezes 6 dá 108. Isso aqui vai dar 1,08. 1,08 vezes 10 a menos 3 miligramas. Agora, se o autor pedir para você em gramas, aí você vai fazer o quê? 1,08 vezes 10. Mili é dividir por 1.000. 10 a menos 6 gramas. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai lá nas alternativas e verifica se o autor pediu em miligramas, 1,08 vezes 10 a menos 3. Se ele pediu em gramas, 1,08 vezes 10 a menos 6. Porque você vai dividir por 1.000, mili, tá? Se ele tiver feito isso, vamos dar uma olhada nas alternativas. As alternativas ele está te dando em grama. Então vai ficar 1,08 vezes 10 a menos 6. Você vai marcar a letra C. Tá? Então tem que fazer essa conversãozinha ainda lá no final, tá, Mariazinha? Não adianta deixar em miligrama. No final tem que ainda jogar com a potência de base 10. Ok? Bem, meus amigos, com isso a gente finaliza essa sequência que nós queríamos fazer. E deixamos para você as questões 7, 8 e 9. Deixei aqui o gabarito delas 3, para que você tente fazê-las. E depois a gente corrige. Um grande abraço, estou morrendo de saudade. Fica com Deus.